Olá pessoal, estamos dando início à nossa quinta aula do curso de Linguagem de Programação e vamos falar nessa aula sobre funções e procedimentos. O roteiro que vamos seguir nesta aula é a forma geral de uma função, funções e procedimentos, variáveis locais e globais, passagens de parâmetros de tipos básicos e protótipos de funções. Falando sobre função, uma função são os blocos de construção em C, onde toda a atividade do programa ocorre. Ela é indispensável para modularizar um programa. No início do curso, nós falamos que uma das vantagens da linguagem C é você poder dividir o seu programa, o seu sistema em módulos. E é justamente através de funções que a gente pode modularizar esse sistema. A forma básica de uma função, ela segue essa sintaxe. Ela tem um tipo especificador da função, ela tem um nome, ela tem uma lista de parâmetros e tem o corpo da função. Até agora, a única função que nós trabalhamos foi a função principal, que é uma função indispensável em todo programa em linguagem C. Agora nós vamos aprender a criar outras funções além da função principal. Um exemplo: escreva um programa que imprima na tela a seguinte saída, escrevendo a linha de 20 asterísticos através de um laço for. Então, nós queremos fazer uma função, um programa que imprima na tela igual como nós temos aqui, 20 asterísticos, aí números de 1 a 5, novamente 20 asterísticos, uma linha com 20 asterísticos, e aqui os valores de 1 a 5, e finalizando 20 asterísticos de novo. Vamos para o exemplo prog 0501. Neste exemplo 0501, nós estamos implementando, resolvendo o nosso programa, tudo na função principal. Então, observa que aqui continua do jeito que nós implementamos os programas até agora, mas tudo está resolvido na função principal. Temos uma variável i, temos aqui um for que está imprimindo, ele vai de 1 até o 20, então ele está imprimindo 20 vezes esse caractere aqui. Depois eu tenho um puts imprimindo números entre 1 e 5. Como eu quero imprimir uma outra linha com asterísticos, eu repito o código que estava da linha 9 até a linha 11, novamente para imprimir a linha com os 20 caracteres. Depois, nós temos a impressão dos valores de 1 a 5. Aqui vai estar imprimindo o valor de i, que é o valor que vai variar de 1 até 5. E cada valor é impresso numa linha, porque eu tenho uma quebra de linha, Ctrl/N. E por último, se fecha novamente imprimindo uma linha com asterísticos. Vamos visualizar aqui a impressão desse programa. Então aqui as linhas, né, o printf que estava imprimindo, o puts que estava imprimindo esse valor. Aqui novamente a linha, aqui novamente essa linha. Então, esse trecho que imprime essa linha aqui se repetiu 3 vezes. Todas as vezes que nós precisarmos imprimir essa linha com asterístico, nós estávamos repetindo o código, né? Repetimos ele aqui e nós repetimos ele novamente aqui no final, né? Quando eu estou usando uma função, eu poderia criar uma função para fazer essa impressão dos asterísticos, da linha de asterísticos, e eu poderia depois fazer uma reutilização de código apenas chamando essa função toda vez que eu quisesse imprimir a linha de asterísticos. É o próximo exemplo, 0503. Então, aqui nós temos uma função. Observa que aqui embaixo nós temos a função principal e aqui nós implementamos uma outra função. Essa função, o especificador de tipo dela é do tipo void, depois nós vamos falar o que significa isso. O nome da função é linha. Essa função não recebe nenhum parâmetro, está vazio aqui, essa lista de parâmetros aqui está vazio, então ela não recebe nenhum parâmetro.
eu crio uma variável i, que é uma variável local desta função, e nós aqui estamos imprimindo 20 vezes o asterisco e no final dele o Ctrl+N. Né? Aqui na função principal, toda vez que você executa um programa, a primeira função que se executa é a função principal. Ela só vai executar essa função linha se eu chamar ela a partir da função principal. Então, aqui nós temos o i, que está sendo utilizado aqui, imprimindo números de 1 a 5, estou imprimindo os valores de 1 a 5 e estou finalizando o meu programa. Observa que nós vamos executar esse programa e ele não vai imprimir a linha de asterístico. Imprimiu apenas o que eu estou chamando na função principal. Então, eu quero agora chamar essa função para ela entrar em ação no meu programa. Eu quero que seja impressa uma linha antes de números de 1 e 5. Devemos chamar a função linha onde eu quero que seja impresso aquela linha. Então, aqui nós estamos chamando essa função. Então, quando o programa entrar em ação, ele vai chamar a função principal. Quando chegar aqui na linha 19, ele vai chamar a função linha. A função linha vai ser chamada, vai entrar em ação e ela vai imprimir 20 vezes o caractere asterístico. Depois, ela continua na próxima linha imprimindo a mensagem, vai continuar. Vamos ver até agora como é que está o nosso programa. Observa que aqui já imprimiu a linha onde eu queria imprimir e aí continuou ainda sem as demais linhas. Eu quero que seja impressa uma outra linha aqui embaixo, depois dessa mensagem. Então, eu vou chamar novamente a função linha. Por isso, a gente diz que é uma reutilização de código. Eu não precisei repetir o código da função na linha 19 e na linha 20. Eu apenas estou chamando a função que faz essa impressão. E depois, no final, eu quero novamente imprimir essa linha de asterístico. Então, faço a chamada da função novamente aqui. Então, agora o programa vai estar similar ao primeiro que nós mostramos. Só que agora ele está muito mais elegante, ele está fazendo reutilização de código porque nós estamos implementando utilizando função. E sempre que eu preciso fazer a impressão de uma linha de asterísticos, eu chamo a função que faz isso. As características de uma função, ela deve seguir algumas características. Cada função tem que ter um nome único. Eu não posso ter duas funções com o mesmo nome no meu programa, o qual serve para a sua chamada em algum lugar no programa a que pertence. Como nós vimos, a chamada lá na função principal quando a gente está chamando a nossa função linha. Uma função ela pode ser chamada a partir de outra função. No exemplo que nós acabamos de mostrar, nós chamamos a função linha a partir da função principal. Mas nós podemos chamar uma função a partir de uma outra função qualquer. Uma função deve realizar uma única tarefa bem definida. Então, é sempre bom você limitar a função de acordo com a tarefa que ela vai realizar. Não faça uma função que façam 2 tarefas ou 3 tarefas, ou uma função que faça um monte de coisas. Porque uma das coisas de você modularizar o seu programa é justamente facilitar a manutenção do código. Se você faz uma função bem definida, é fácil você encontrar onde é que está o erro do seu programa. O código de uma função deve ser o mais independente possível do resto do programa e deve ser tão genérico quanto possível para poder ser reutilizado em outros projetos. Então, você faça o máximo de independente possível a sua função para que quando você alterar uma outra função qualquer, ela continue funcionando do jeito para que você implementou ela. Uma função pode receber parâmetros que alterem o seu comportamento de forma a adaptar-se facilmente a situações distintas. Daqui a pouco nós vamos ver que você pode passar parâmetros para uma função e, de acordo com o parâmetro que você passar, ela vai ter um comportamento diferente. Uma função pode retornar para a entidade que a chamou um valor
como resultado do seu trabalho. Falando justamente agora sobre os parâmetros. O que são parâmetros em uma função? Qualquer tipo de dado de linguagem pode ser enviado como parâmetro para uma função. Uma função é um parâmetro, é uma variável local, a função a que pertence, que pode receber argumentos externos ao programa. Vamos entender melhor isso sobre parâmetros no exemplo 0505. Escreva um programa que imprima na tela uma mensagem com n asterísticos. O valor de n deve ser passado na chamada da função. No programa anterior, aquela função imprimia apenas 20 asterísticos. Como nós estamos vendo aqui, ela imprime 20 asterísticos. Nesse exemplo agora, a nossa função ela recebe um parâmetro. Esse parâmetro é definido entre os parênteses. Então, neste caso, o parâmetro é um tipo inteiro. Pode ser qualquer tipo de dado que pode ser um parâmetro. Neste caso, nós queremos um valor inteiro. E aqui nós estamos definindo uma variável do tipo inteiro chamada de num. Então, eu digo que esta função line agora ela tem um parâmetro do tipo inteiro. Quando eu chamar essa função, aqui ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai imprimir os caracteres, só que agora não é mais 20 caracteres. Ela vai imprimir num caractere, que depende do valor que for passado aqui no parâmetro. Então, agora, quando eu chamo a função linha, eu não posso mais chamar ela do jeito que eu chamava antes, apenas linha, dessa forma. Eu tenho que passar o valor de num, que é o valor daquela variável. Se eu chamar ela sem passar um valor, ela vai dar um erro de compilação, porque ela espera um valor do tipo inteiro. Então, vamos passar aqui o valor 3. Observa que ela imprimiu 3 asterístico na tela. Vamos chamar novamente a função linha. E agora eu quero imprimir 5 asterísticos. A mesma função que está sendo chamada, ela imprime 3, depois ela imprime 5. Vamos chamar novamente aqui linha e eu vou imprimir agora 7 asterísticos. Compilou. Observa que agora está imprimindo 7 asterísticos na tela. E aí vamos repetir de novo. 5 asterísticos aqui embaixo. E depois 3 asterísticos. Então, observa que a mesma função, eu chamo ela passando a quantidade de asterísticos que eu quero imprimir na tela. Essa quantidade nós estamos passando através do parâmetro da função. Um outro detalhe, aqui nós temos o parâmetro da função. O valor que eu estou passando aqui, eu chamo que ele é um argumento. Então, eu passo o argumento 3 e ela recebe aqui no parâmetro num e vai trabalhar com o valor de num de acordo com o argumento que eu passei aqui na chamada da função. O próximo exemplo está pedindo para alterar o programa anterior para imprimir qualquer caractere. O caractere a ser impresso também deve ser passado na chamada da função. É o próximo exemplo, 0506. Você observa que agora a minha função ela não tem mais apenas um parâmetro, ela tem 2 parâmetros. Um parâmetro que é o valor inteiro, o num, que é a quantidade de caractere que ele vai imprimir na tela. E agora eu tenho um segundo parâmetro, que é um caractere do tipo char. E se você observar aqui, o char é uma variável ch aqui, e na verdade ele não está mais imprimindo o asterístico aqui, ele está imprimindo a variável ch, o conteúdo da variável ch. Então agora, quando eu chamar a função linha, eu vou, além de passar o valor, estamos passando que eu quero imprimir 3, ele vai receber aqui no num o valor 3, e o caractere que eu quero imprimir é o caractere mais. Então, ele vai receber aqui na variável ch, e quando ele imprimir agora aqui, ele vai imprimir 3 vezes o caractere mais. Vamos executar, e você observa que agora eu estou passando, além da quantidade, eu passo o caractere que eu quero imprimir.
Vamos fazer uma outra linha, uma outra chamada a essa função. Eu vou passar como argumento o valor 5 mais novamente. Compilar. Observa que agora ele imprimiu 5 vezes o caractere mais. Vamos continuar fazendo chamadas aqui, passar como argumento o valor 7. E agora eu quero imprimir o caractere menos. Lembrando que caractere sempre a gente passa como argumentos entre aspas simples. Aqui imprimiu 7 vezes o caractere menos. Vamos chamar novamente a função linha. Eu quero imprimir 5 novamente. E o caractere que eu quero imprimir agora é o asterístico. E aqui eu vou chamar pela última vez ela, imprimir 3 e novamente o caractere asterístico. Ok. Então, nesta função, vocês observaram que agora nós estamos passando dois parâmetros. Um parâmetro que é um valor inteiro e um outro parâmetro que é um valor caractere. Um detalhe importante que você deve passar como argumentos os mesmos tipos de dados que ele espera receber aqui nos parâmetros. Se você passasse invertido, primeiro o caractere e depois estivesse passando o valor numérico, estaria dando um erro. Falando agora de funções e procedimentos de funções. Uma função tem sempre um tipo e um valor de retorno associado, enquanto um procedimento não devolve qualquer valor. Escreva um programa que solicite 2 números ao usuário e apresente na tela o resultado da sua soma e o dobro de cada um deles. O exemplo 0507. Falando de funções e procedimentos, a diferença de função para procedimento é a seguinte. Aqui nós temos a função que nós utilizamos no programa anterior. Ela imprime uma linha com 20 asterísticos. Essa função, o tipo dela é void. Esse tipo da função é o tipo de valor que ela vai retornar. Em linguagem C, o tipo void quer dizer que ele não exija que se retorne um valor. Então, nós chamamos que uma função que ela não retorna um valor, na verdade, ela é um procedimento. Existem algumas linguagens, como a Pascal, por exemplo, que você define procedimentos com um recurso diferente. Você chama, para definir função, você chama function. Para decidir procedimentos, você chama procedure. Então, na linguagem C, você utiliza da mesma forma. A única diferença é que você vai dizer que ela é o tipo void. Então, quando é o tipo void, você não tem um retorno e significa que ela é um procedimento. Ela não retorna um valor na chamada daquela função. Então, quando eu chamo essa linha, ela não retorna um valor. Ela apenas imprime alguma coisa na tela, ela faz alguma atividade, mas ela não retorna um valor como resultado daquela chamada. O problema aqui, ele pede que você crie uma função para fazer a soma de um número. Então, nós definimos aqui 2 números inteiros, então a soma dele vai retornar um número inteiro. Então, falamos aqui que essa função ela é do tipo int, porque ela vai retornar um valor inteiro. O nome dela chamamos de soma, e como é para somar 2 valores, nós recebemos aqui 2 parâmetros. Nós temos 2 parâmetros, um inteiro A e um inteiro B. Como retorno, ela vai retornar o resultado da soma das 2 variáveis que recebe como parâmetro, da variável A e da variável B. Então, essa função ela me retorna um valor inteiro, que vai ser a soma do valor A mais o valor B que vai receber como parâmetro. A outra função ela vai devolver o dobro de um número. Então, eu tenho também, já que é um número inteiro, o dobro desse número inteiro vai ser também um número inteiro.
Então, aqui nós temos que o tipo dela é inteiro e ela vai retornar um valor, ela tem um return. Chamamos o nome dela de dobro e aqui ela recebe apenas um valor, já que ela vai calcular o dobro de um número, então recebe um valor x. Poderia dar um outro nome qualquer para essa variável. E aqui o que ele retorna? 2 vezes x, que é o dobro do valor. Então, aqui na função principal, nós vamos fazer o uso daquelas funções que nós definimos lá em cima. Definimos dois valores, n e i, que é o que o problema pede. Definimos uma variável chamada de total, onde vai estar a soma dos dois valores. Pedimos para o usuário entrar com os dois valores e armazenamos eles no n e no i. Em seguida, agora, nós vamos somar os dois valores de n e i. Observa que aqui nós estamos chamando a função soma e nós estamos passando aqui o valor de n e o valor de i. Esses dois valores vão ser recebidos. O n vai receber aqui no a e o i vai receber aqui no b. O que essa função vai retornar? O valor de a mais b. Esse valor de a mais b ele vai ser retornado por essa função. Então, se ele retorna um valor, eu posso armazenar esse valor em uma outra variável. Ou eu poderia imprimir esse valor diretamente na tela usando o printf. Neste caso, eu quero armazenar esse valor na variável total. Então, essa função soma, ela retorna um valor que vai ser a soma de n mais i. Depois, nós chamamos um procedimento, que é essa linha. Essa linha, ela não me retorna um valor, porque ela é do tipo void. Então, eu não vou dizer que uma certa variável vai receber linha, porque ela é um procedimento, não retorna nenhum valor. Ela é do tipo void. Ela simplesmente vai imprimir na tela os 20 asterísticos. Depois eu tenho aqui a soma desses valores. Então, aqui eu estou dizendo o valor de n, o valor de i, e aqui eu estou imprimindo a soma deles dois, que é o valor que já foi armazenado lá em cima. Eu poderia chamar a função soma diretamente aqui no printf. Bem aqui eu poderia chamar soma passando os dois argumentos, o n e o i. Mas eu preferia calcular ele lá na linha 34 e aqui eu já estou imprimindo o valor que está na variável total. Na linha 37, nós estamos imprimindo o dobro de cada número, do primeiro e do segundo. Então, eu estou dizendo que o n, 2 vezes o n, que vai ser 2 vezes o valor do n, é igual, e aqui eu tenho o dobro de n. Chamamos a função dobro e aqui passamos o n como parâmetro, como argumento para essa função. E ela vai estar me retornando aqui o valor do dobro de n, e esse valor vai ser impresso aqui nesse porcentagem d. Eu poderia criar uma variável dobro ali em cima, calcular o dobro e aqui só colocar essa variável. Mas eu posso também chamar ela direto no printf. Depois eu imprimo o i, que vai ser impresso aqui, 2 vezes i. E aqui eu chamo novamente a função dobro, mas agora o valor que eu vou passar aqui como argumento é o valor de i. E depois eu imprimo novamente uma linha, chamando o procedimento linha. Então, vamos colocar 5 e 10. Pressionou o Enter, então você observa que aqui ele mostrou a soma dos dois valores usando a função soma. E aqui ele mostrou o dobro do primeiro valor, que é do 5, e depois o dobro do segundo valor, que é o 10. E observam que a gente utilizou para calcular o dobro dos dois números, utilizamos a mesma função. Ela vai funcionar independente do valor que você vai passar para ela. Vamos falar agora de protótipos de funções. Então, aqui, nesse programa, nós definimos as 3 funções que nós estamos utilizando antes da função principal. Quando eu chamo a função principal, eu já declarei as 3 funções aqui em cima. Na verdade, nós podemos criar uma função em qualquer lugar do nosso programa. Então, eu poderia, vou copiar elas daqui, recortar daqui e colocar embaixo da função principal. Nós poderíamos criar essas funções embaixo da função principal. O problema é que, quando eu chamo essa função,
O compilador, ele compila top-down, de cima para baixo. Então, quando eu chamar a função linha, ele não sabe, ele não conhece ainda essa função linha. Então, ele vai dar um erro de compilação. Para que isso não aconteça, nós podemos declarar protótipos das funções antes da função principal. E a função, nós podemos implementar elas lá embaixo da função principal. Então, o que nós podemos fazer? O protótipo da função é só esse cabeçalho aqui da função. Então, aqui em cima, eu posso declarar um protótipo. Depois do protótipo da função, você sempre coloca ponto e vírgula. Tá? Eu vou colocar um comentário aqui, vou colocar protótipos de funções. Então, aqui é o protótipo da função soma. Depois eu vou copiar aqui a função dobro. Vou colocar aqui o protótipo da função dobro e o protótipo da função linha. Aqui. As funções, elas estão implementadas depois da função principal, mas aqui nós declaramos os protótipos delas. Então, quando eu chamar a função, o compilador já vai saber que essa função existe. Então, vai estar com um funcionamento similar, né? Vamos colocar aqui dois valores, 4 e 3. Observa que aqui funcionou normalmente. Uma outra coisa é falar sobre variáveis locais e variáveis globais. Quando eu tenho uma função, seja lá qual ela, seja a função principal, seja qualquer função auxiliar fora da função principal, quando eu declaro variáveis dentro de uma função, ela vai existir apenas dentro dessa função. Então, a variável n, a variável i e a variável total, elas só existem dentro dessa função principal, só existe daqui até aqui. Eu não posso chamar ou dizer que o n recebe algum valor dentro dessa função soma, porque ela só existe aqui dentro da função principal. Eu digo que essas três variáveis são as variáveis locais da função principal. Da mesma forma, quando eu declaro a variável a e a variável b aqui da função soma, elas são variáveis locais dessa função soma. Eu não posso me referenciar, chamar a variável a, recebe um determinado valor aqui na função principal, porque ele não vai enxergar essa função, porque a e b são funções locais da função soma. Da mesma forma, a função x é uma variável local da função dobro. E esta variável i é uma função local da função linha. Como esse i é uma função local da função linha, eu posso criar uma outra variável i aqui na dobro, aqui na soma, que não vai ter problema. Cada função vai enxergar apenas as suas variáveis. Essas três variáveis eu poderia declarar elas aqui fora. Então aqui eu digo que elas são funções, são variáveis globais. Quando eu declaro dentro de uma função, elas são variáveis locais. Qual é a diferença de uma variável global? Como ela está sendo criada fora de uma função, ela está sendo criada no escopo do meu programa, esse n, o i e o total, ele agora pode ser chamado dentro de qualquer uma dessas funções. Dentro de soma, dentro de dobro, dentro de linha. Então, eu poderia trocar aqui a função soma, vou fazer uma alteração nela aqui, tirar os dois parâmetros e eu vou dizer que ela vai somar n mais i. Eu posso agora chamar o n e o i dentro de soma, porque essas duas variáveis n e i, elas são variáveis globais. E eu poderia agora, quando eu chamasse soma, observa que eu tirei os dois parâmetros dela lá embaixo. Ela não recebe mais os dois parâmetros. Então, soma. Agora, eu não passo mais parâmetro para ela, não passo nenhum argumento aqui para ela, porque ela vai enxergar as variáveis n e i. E ela vai me retornar a soma novamente desses dois valores, porque eu declarei n e i valores globais. Uma diferença é que aqui no protótipo eu tenho que determinar do jeito que eu declarei a função. Como eu tirei os dois parâmetros, eu tenho que tirar daqui também. Vamos compilar e você vai ver que vai ter o mesmo funcionamento, né?
Um detalhe, sempre evite utilizar as variáveis globais. É melhor você declarar variáveis locais ao invés de global. Só use variável global quando for realmente necessário você utilizar a variável global. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, nós estávamos no Geane, mas eu vou aqui para o NetBeans. Quando nós falamos de comentários, nós falamos de comentários, eu falei para vocês que mais adiante eu iria falar de comentários de documentação. O que eu quero falar é justamente isso aqui, ó. Um documentário de documentação é uma barra, dois asterísticos e finaliza com asterístico barra. Aqui eu posso passar uma documentação, alguma informação de ajuda sobre essa minha função. Então eu vou dizer o seguinte, a descrição da minha função, vou chamar aqui de descrição, eu vou dizer o seguinte, aqui estamos falando da função linha, né? Então eu vou dizer aqui o seguinte, imprime uma linha com num caractere. Imprime uma linha com tantos caracteres, com um caractere. O parâmetro n, eu posso dizer aqui, quantidade de caractere a ser impresso. E o ch, caractere a ser impresso. Então aqui são algumas informações que eu estou passando, que eu estou escrevendo sobre essa minha função. Como eu estou dizendo que ela é um comentário de documentação, observa o comentário de documentação, além da barra tem os dois asterísticos, e aqui finaliza com asterístico barra. Observa que quando eu chamo essa função linha, vamos chamar linha aqui embaixo, se eu pressionar Ctrl barra de espaço, observa que aqui ele vai me dizer uma ajuda sobre essa função. O que ela faz? Ela imprime uma linha com um caractere, O parâmetro que ela vai receber, ela recebe um parâmetro num, que é a quantidade de caractere a ser impresso, e aqui ela recebe o caractere a ser impresso. Então é uma ajuda que o programador, suponha que o programador que vai utilizar essa linha, ele não sabia para que essa função linha servia. Agora ele vai saber que ela serve para imprimir e que você passa dois parâmetros. A quantidade de caractere que você quer imprimir e depois você passa o caractere que você quer imprimir. O caractere que você quer imprimir, né? Isso, por que é comentário de documentação? Todas as funções em C, elas têm isso. Suponha que eu vou chamar aqui a função printf. Printf e eu pressionar Ctrl barra. Observa que a função printf ela vai ter uma documentação de ajuda também. Você pode ler e saber para que serve, como que você deve utilizar essa função. Vou chamar aqui a função... Ele vai dizer uma descrição, uma documentação toda. Então, essa documentação ela é feita com comentários de documentação. Isso é muito bom, não é todas as IDEs que mostram essa documentação. O NetBeans faz isso, o Eclipse também faz essa impressão da documentação. Não é todos que mostram. Por isso que eu gosto do Eclipse, porque do Eclipse e do NetBeans, que eles têm essa descrição da documentação. Bem, gente, esse era o assunto que tínhamos para a aula de hoje. Muito obrigado. Não deixe de assistir nossa próxima aula.